Olá, eu sou a professora de Língua Portuguesa, Literatura e Escritora Cidileide Batalha e sejam bem-vindos à nossa segunda aula do curso de Escrita Criativa Plante Palavras, Colha Histórias. Dando continuidade à nossa primeira aula, nesse momento nós iremos conversar um pouco sobre os fundamentos da escrita criativa, parte 2. Eu preparei um conteúdo e uns slides especialmente para essa aula, então agora vamos para outra tela, no qual vocês vão ter a possibilidade de estarem diante de mim e também, ao mesmo tempo, vendo os slides. Para iniciarmos a aula, eu trouxe uma citação de Mikhail Bakhtin, do livro Questões de Literatura e de Estética, Teoria do Romance, que, aliás, é um livro que eu indico para a leitura, na qual ele diz o seguinte: o romance é o único gênero em desenvolvimento ainda incompleto. Ele está em processo de vir a ser, ainda não terminou de revelar a si mesmo. Ou seja, diferente da epopeia, que já tinha um estilo fechado e tratava de uma história do povo, de uma nação, o romance, ele abrange a subjetividade do ser humano e ele permanece incompleto porque está em constante modificação. O romance adequa-se ao período no qual está escrito e cada época a história ajuda a implementar novos artifícios ao romance. Nesta citação de Antônio Cândido, que foi um dos maiores críticos literários brasileiros, temos o seguinte: o romance é a forma literária que melhor exprime as contradições da sociedade. Ou seja, o romance, mais do que outros gêneros, ele consegue representar a vida social em toda a sua complexidade. Conflitos de classe, culturais, de gênero, dá voz às minorias, enfim, são diversas temáticas que alguma obra literária romanesca pode vir a, a falar sobre. Dessa forma, é compreensível que o romance tenha que dar espaço a vários personagens, a várias situações, porque é isso que ajuda a mostrar como a sociedade ela é feita de choques e contradições. Para falar um pouco sobre essas contradições que existem em certas obras romanescas, eu trouxe como exemplo o livro Senhora, de José de Alencar. Provavelmente todos vocês, ou quase todos vocês, já leram essa obra ou já ouviram falar sobre ela, que conta a história, né, de Aurélia Camargo e do Fernando Seixas, uma história de amor no qual Fernando nega-se a casar-se com Aurélia porque ela era uma mulher que vinha de uma família pobre, porém, a partir do momento que ela ganha uma herança, ela acaba comprando o Fernando, vou falar dessa maneira mesmo. Ela cobra o dote que Fernando iria receber no seu casamento com Adelaide. Nesse caso, é perceptível que José de Alencar ele vem fazer uma crítica à mercantilização dos sentimentos, né? Tendo o casamento também como algo comercial. Quando eu li Senhora pela primeira vez, eu admito que eu gostei muito da personagem Aurélia, né? Achei ela bem autêntica e uma mulher poderosa, independente. Só que a segunda vez que eu li, já na graduação, eu já tive uma visão um pouco diferente da personagem, porque ela acabou deixando a sua vida girar em torno de um homem, no caso, Fernando Seixas, né? E, né, ficou rica, ela poderia ter realmente aproveitado essa herança para viajar, conhecer outros países, conhecer outras pessoas, outros homens, mas no caso ela apenas quis dar ênfase à sua obsessão amorosa e assim ficou o dilema entre o amor verdadeiro e o amor por aparência, por dinheiro. Temos aqui agora uma citação que eu achei interessantíssima, que é do professor Luiz Antônio de Assis Brasil, que ele falou isso durante o curso de escrita criativa dele na PUC, que eu tive a oportunidade de estar presente no ano passado, e ele disse o seguinte: escrever romance é estar o tempo todo em luta contra o bocejo do leitor.
Ou seja, principalmente na nossa época agora, né, que é o século XXI, que é o século do digital, que está aí presente em várias redes sociais em nossas vidas. Twitter, não, não é mais Twitter, né? Chama X agora. Instagram, Facebook, TikTok, tem vários outros, mas esses são os que eu mais lembro. Além disso, também tem aí os streamings. Gente, o meu inglês é péssimo, mas vamos relevar um pouco. É a Netflix, deixa eu ver aqui outro, o Globoplay, né? Deixa eu ver aqui outro, se eu consigo lembrar. São tantos que às vezes eu chego a esquecer. A Disney, a HBO, Max, tem até da Amazon, né? Do Amazon Prime. Então, existem várias opções para distrair o nosso leitor. E principalmente que eles estão com essa opção ao toque, né? Estão na palma da mão, estão a um toque do dedozinho. Então, para manter a atenção desse sujeito que consome conteúdos muito curtos, conteúdos muito rápidos, chega a ser um grande desafio. Então, todos esses estímulos, eles estão competindo conosco, né? Competindo para ter a atenção dos nossos leitores. Então, nós temos que construir uma história que prenda, que consiga prender o nosso leitor do início ao fim, sem perder o fio da meada, né? Acho que vocês já escutaram esse ditado popular. Então, por exemplo, é muito importante você não ser tão previsível no primeiro capítulo do seu livro, também não ser uma pessoa que dá muitos detalhes, apresenta logo quase todos os personagens de cara no primeiro capítulo, porque isso aí não vai trazer certo mistério, não vai entregar uma vontade para que o leitor provavelmente continue a ler a sua história. Então, geralmente apresenta-se o protagonista desde o primeiro capítulo, insere-se no máximo um a dois personagens, e nos próximos capítulos vocês vão começar a dar vida a todos os outros personagens que vão existir em sua história. Então, aqui eu tenho o exemplo de dois romances, cada um tendo a sua importância e representando a sociedade da sua época, mas que, porém, transcenderam aquele período e tornaram-se grandes obras literárias até os dias atuais. Aqui eu tenho Orgulho e Preconceito. Eu sou muito fã da Jane Austen e é a obra dela que eu mais gosto. Provavelmente vocês já tenham lido o romance ou então até mesmo assistido esse filme que foi lançado em 2005. Aliás, a Netflix está preparando aí uma série baseada nesse romance também. Eu espero profundamente que a Netflix não acabe com esse romance, igual ela fez com a obra Persuasão, com aquele filme péssimo, né? Então, para quem ainda não leu esse livro, vou ler aqui um pequeno resumo, tá? Pequena sinopse. Romance publicado em 1813 que narra a história de Elizabeth Bennet, uma jovem inteligente e espirituosa de família modesta, e sua relação com o reservado e orgulhoso Sr. Darcy, que chama durante a obra física, né, o livro, que eu gosto bastante também de chamar mais ele assim, Mr. Darcy. Ambientado na Inglaterra rural do século XIX, o livro explora temas como casamento, classe social, moralidade e, claro, o orgulho e o preconceito que impedem os protagonistas de se compreenderem e se aproximarem logo no início. Então, essa obra, a Jane Austen, fez muito sucesso até a atualidade, porque creio eu que um dos aspectos relevantes foi a construção dos personagens. Porque os personagens, né, tanto o Mr. Darcy quanto a Elizabeth Bennet, não apenas eles
os personagens secundários também, eles têm aí uma representação de, da pessoa real, de seres reais. São pessoas que possuem aí, desde o título da obra, sentimentos humanos, que todos nós carregamos, que é o orgulho, o preconceito, há também a vaidade. Então, esses personagens, durante a trama, eles acabam tendo mal entendidos, né? Eles lutam contra esse sentimento de orgulho e preconceito para poderem estarem juntos. É, o destino acaba separando eles várias vezes, que é algo também que às vezes acontece na vida real com, com casais de namorados. E há também aí que é uma representação social daquele período, que é a busca por um casamento bom. Porque, infelizmente, a mulher não tinha direito a nem receber uma herança. No caso, se o pai viesse a falecer, se a mulher não tivesse nenhum irmão homem para ficar com a herança, seguia-se, era entregue para um primo, digamos assim. Um primo próximo ou um primo distante, mas tinha que ficar com algum homem da família, e nunca com a mulher. Então, existia essa necessidade das mulheres conseguirem realizar um bom casamento. E quando se fala em um bom casamento, nós estamos aí falando da parte financeira. Igualmente, A Hora da Estrela traz personagens compatíveis com a vida real. Essa obra da Clarice Lispector, nossa, muito famosa, que provavelmente vocês já tenham lido, talvez, eu acho, no ensino médio, porque essa obra é trabalhada durante o ensino médio, ao menos no meu caso, quando eu fui adolescente, eu li ela pela primeira vez no ensino médio, e como professora na rede do Estado, quando eu trabalhei em 2017, 2018, eu também levei essa obra para a sala de aula. Então, quem não conhece Macabeia? Então, temos aqui a protagonista, Macabeia, e o seu namorado Olímpio, dois nordestinos. Então, o romance fala sobre. Deixa eu ler aqui a sinopse. O último romance publicado por Clarice Lispector e narra a história de Macabeia, uma jovem alagoana, pobre, órfã e datilógrafa, que vive no Rio de Janeiro em condições precárias, ingênua, apagada e invisível socialmente. Macabeia parece aceitar a própria miséria, alimentando pequenos. Nossa, a tela cobriu, olha só. Pequenos. Quer dizer que eu acho que é tipo pequenos Robin, algo assim. Por exemplo, eu gostava muito de comer cachorro-quente e tomar Coca-Cola, né? Crença simples como o desejo de se tornar uma estrela ou ser amada. Então, Macbeth tem muito desejo de se tornar uma estrela de Hollywood, como a Mary Monroe. E aí também traz à tona, na verdade, né, o reconhecimento, principalmente de quem for nordestino e que sai da sua cidade, principalmente da cidade do interior, para buscar trabalho nessas capitais, vai existir aí uma grande identificação. Então, eu entendo que a Clarice Lispector, ela consegue prender a atenção do leitor desde o início ao fim, porque acabamos ficando com a expectativa de que Macabeia vai acabar se dando bem na vida e também desejamos saber se ela vai continuar tão ingênua assim desde o primeiro capítulo até o fim do livro, se não vai acontecer nenhuma reviravolta. E também porque Clarice, nessa novela, que na verdade eu trouxe como romance, mas na verdade é uma novela, em seguida a gente vai ver um pouco sobre isso, ela traz uma nuance que é muito compatível, eu acho que com todo ser humano, que é a dor da existência. Porque Macabeia, ela se sente, ela se sente perdida, se sente deslocada nesse mundo. Tem até uma frase dela que eu acho bem pesada, que ela diz o seguinte, que o Olímpio pergunta, por que você não fala de você? E ela responde o seguinte, não, ele disse, não, perdão, deixa eu recordar aqui a frase corretamente. Eles estavam conversando na praça e ele pergunta, por que você não fala sobre você? Gente fala de gente.
E Macabé responde: Ah, é porque eu não me acho muita gente. Então tem aí também esse outro fator que pode ser, vários leitores podem se reconhecer também, que é a desvalorização de si mesmo, a baixa autoestima, enfim. E o final desse livro foi baseado em um fato real. Não sei se vocês sabem, eu não vou contar o fim do livro, porque quem não leu, né, vai ser um grande spoiler, mas Clarice Lispector, ela estava saindo de uma cartomante, porque Clarice gostava bastante de frequentar cartomantes, e ao sair da cartomante, ela acabou pensando o que poderia acontecer se eu, nesse momento, tipo, saí da cartomante, escutei várias coisas boas, mas se de repente acontecesse algo que tirasse a minha vida, né? Então, a partir desse pensamento de um acontecimento banal, real, ela acaba criando o fim dessa história. Eu tenho aqui o esquema de construção do romance. Na verdade, o esquema de construção de qualquer história, seja essa um roteiro, um conto, bem, enfim. Então, inicia-se esse triângulo, como vocês podem observar, com a introdução, ou seja, apresentando o personagem principal e focando ali o leitor no tema da história. A partir daí tem a elevação da ação que o personagem ele vai se envolvendo em várias nuances, várias situações que vão impedi-lo de alcançar o seu objetivo. Então chega daí no clímax, que é o momento mais alto da história, né? O momento da tensão aí existente. Pausa para minha água. Porque, por exemplo, se fosse uma história aí de uma luta do mocinho contra o vilão, vamos ter assim, o clima que seria o momento do embate entre eles dois. Finalmente o mocinho e o vilão se encontram na história e vão lutar. Então aí começa a ter o declínio da ação, que toda a situação de tensão ela vai se estabilizando, ou seja, o mocinho derrotou o vilão e começa o seu caminho para retornar para casa. E chega finalmente aí o denouement, que é uma palavra francesa e eu não sei francês, então não sei se eu pronunciei corretamente. Ou seja, o final da história, seja esse feliz ou não. Então, é importante que vocês que vão escrever a sua primeira história em prosa, seu primeiro romance, quem desejar um dia lançar uma obra romanesca, seguir esse esquemazinho, né? Porque o básico, ele sempre funciona. Ou então, se você quiser escrever uma novela, também pode seguir o mesmo esquema. Porque a novela, geralmente, há pessoas que confundem com romance. Só que a novela tem menos personagens e menos situações conflitantes. O enredo vai girar ali, perdão, o enredo ele vai girar em torno de apenas um núcleo. Então, foca em um dos personagens principais com menos espaço para múltiplas camadas de caracterização. Como eu falei, A Hora da Estrela, ela é uma novela. Aqui eu tenho outra citação, que é o romance linear, que também é outra dica que eu dou a vocês, que vocês, no caso, forem um dia querer escrever um romance, vocês busquem inicialmente escrever um romance linear, que é aquele romance que segue a cronologia exata de tempo, ok? Não volta ao passado e nem dá um salto para o futuro. Então, ó, romance linear é aquele que apresenta a narrativa de forma cronológica, com os eventos organizados em uma sequência temporal direta, sem grandes saltos no tempo ou rupturas na estrutura narrativa. Então, vamos conversar um pouco aqui no planejamento do desenvolvimento dessa obra. Então,
Eu indico a vocês fazerem uma sinopse, um resumo, perdão, primeiro, me confundi aqui por causa do triângulo, né? Mas primeiro é a sinopse, depois o resumo e em seguida o resumo expandido. É importante que você planeje a construção do seu romance, da sua história, antes de começar a escrever. Planeje como será o seu personagem principal. Os outros personagens também, mas você tem que dar muito mais foco no personagem principal. Tanto os seus aspectos externos, quanto também os aspectos internos. Grandes romancistas, eles fizeram esse planejamento. Então, nós temos, por exemplo, a criadora de Harry Potter, ela tinha um quadro no qual ela planejava cada passo que o personagem iria dar em cada capítulo. Temos também Flaubert, né, o escritor de Madame Bovary, que também fez todo um esquema, todo um planejamento de todos os capítulos, de todos os personagens, antes de iniciar a construção da história. Então, nesse caso, o que seria a sinopse? Um pequeno resumo mesmo, do que vai ser a sua história. Acho que vocês já leram várias sinopses de livros, geralmente vem atrás, né, na parte de trás do livro, que é um resumo muito sucinto do que a obra trata. Eu coloquei aqui um exemplo, né, que é a sinopse de A Hora da Estrela, que fala o seguinte: Macabé é uma jovem nordestina que vive em São Paulo. Ela trabalha como datilógrafa em uma pequena firma e mora em uma pensão miserável, onde divide o quarto com outras 3 mulheres. Macabé não tem ambições, mas gostaria de ter um namorado. Um dia, ela conhece o metalúrgico olímpico e os dois começam a namorar. No entanto, Glória, colega de trabalho de Macabéia, tem outros planos após se consultar com a cartomante. Então, vocês veem aí que realmente é o básico da história, mas que vai ser muito importante para que vocês tenham noção e de como a sua personagem principal ela vai ser, né? De onde ela veio, o que que ela é. Vocês podem observar, agora vocês podem observar aqui que eu já tenho um resumo da história de Macabeia, que ele vai conter aí mais características e mais aspectos sobre o que que ela faz, quais são seus hobbies, a sua idade, vai ter também a descrição física dela. Vejamos um pouco aqui do trecho inicial. A história é narrada por Rodrigo S.M., narrador personagem, um escritor à espera da morte. Ele é uma das peças-chaves do livro. Ao longo da obra, ele reflete os seus sentimentos e os de Macabeia, a protagonista da obra. Nordestina órfã de pai e mãe e criada por uma tia que a maltratava muito. Macabeia é uma alagoana pobre, de 19 anos, que possui um corpo franzino e só come cachorro-quente. Além disso, ela é feia, virgem, tímida, solitária, ignorante, alienada e de pouco espaço. Caramba, hein? A Alice Lispector pegou pesado na descrição dessa personagem. Então, como vocês podem observar, o resumo ele já vai conter muito mais características da personagem principal. Se quiser também pode colocar, se quiserem também podem colocar características dos personagens secundários, como temos aqui também, né, sobre as 3 moças que moravam com Macabeia. O resumo expandido é como se você já estivesse escrevendo os capítulos. Você vai denotar o que cada capítulo, lógico, né, vai ter. Então, aqui nós temos, por exemplo, no capítulo 1, vai abordar a infância e a origem de Macabeia. E aí acaba sendo delimitado como, inicialmente, falar que Macabeia nasce em Alagoas, é uma família pobre. Em seguida, vive uma infância marcada pela pobreza, isolamento e simplicidade extrema. E aí, já no segundo capítulo, vem falar sobre a mudança para o Rio de Janeiro.
em busca de uma vida melhor, como nós podemos observar aqui nesse primeiro ponto, e depois sobre como ela consegue um emprego como datilógrafa. No terceiro capítulo, rotina e vida cotidiana no Rio de Janeiro, que é no momento, nesse terceiro capítulo, que ela conhece Olímpio. E por último, relação com outras pessoas, que no caso ela vai conhecer Glória, sua colega de trabalho, e vai ser essa personagem que vai fazer com que Macabeia decida por procurar cartomante e assim chegar ao desfecho da história. Então, no capítulo no qual Macabeia vai visitar a cartomante, ela vai estar atrás de busca de esperança e mudança, né? Macabeia visita uma cartomante tentando descobrir algo sobre o seu futuro. Ela se apega à ideia de felicidade e de um destino melhor, mesmo que ilusório. E aí, a hora da estrela, que dá título ao livro, é o momento do clímax, que é o momento no qual Macabeia vai saindo ali da casa da cartomante e acontece toda uma. Não chamaria de reviravolta, mas um final bem simbólico e um final que realmente poderia acontecer na vida real. Então, aqui são algumas referências que eu utilizei para a construção dessa aula. Espero que vocês tenham gostado. Quero reafirmar que eu não sou uma profissional em gravar vídeos, ou gravar videoaulas, mas estou aprendendo aos poucos e estamos tentando melhorar a cada aula que será gravada. Então, eu peço desculpa a vocês por qualquer erro que eu cometi, seja na iluminação, seja no áudio, na minha fala, porque realmente é algo novo, é algo que eu ainda estou tentando e buscando dominar, tá bom? Agradeço muito a atenção de vocês e até o nosso próximo encontro.